O assunto hoje é continuação de termoquímica. Eu quero falar sobre reações de combustão. Então, primeiro eu vou falar sobre reações de combustão e depois eu vou falar para vocês como é que a gente faz para ler uma reação química. Então, as reações de combustão geralmente ocorrem com oxigênio, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, carbono grafite reagindo com oxigênio e formando CO2. Então, quando você observar uma reação que ocorre com oxigênio, elas são chamadas de reação de combustão. As reações de combustão, elas são todas exotérmicas, tá? Então, todas as reações de combustão são exotérmicas, ou seja, libera calor, tem o ΔH negativo ou menor que zero. Aqui eu tenho outro exemplo, na letra B. Eu coloquei aqui reações orgânicas, reações de combustão orgânicas, que são as reações com substâncias que contêm carbono. A primeira reação, embora seja com carbono, ela não é uma reação orgânica, certo? Porque o carbono grafite, ele é inorgânico. Mas a maioria das reações que eu vou colocar aqui são reações com substâncias com carbono. Então, são reações que ocorrem com substâncias orgânicas. Então, a primeira reação, observe, eu tenho aqui ó, o CH4 gasoso, formando 2 mols de O2, aliás, desculpe. Eu tenho o CH4 reagindo com 2 mols de O2 gasoso, formando o CO2 gasoso mais a água líquida, tá? Então, as reações de combustão, elas geralmente seguem esse padrão nos compostos orgânicos. Então, eu sempre vou ter o seguinte, ó, composto orgânico reagindo com oxigênio gasoso, formando sempre o mesmo produto, CO2 mais H2O. Então, sempre você vai ter esse mesmo produto, tá? Ok? Então, ó, CO2 aqui, CO2 aqui, H2O aqui, H2O aqui. Então, você vai apenas repetir a partir desse ponto aqui, ó, reação com oxigênio, formando CO2 gasoso mais H2O líquido. Então, você vai fazer sempre assim. Então, o próximo aqui também é um composto orgânico, embora tenha oxigênio aqui, é um composto orgânico oxigenado, mas é um composto orgânico. Então, você vai reagir novamente com oxigênio e o produto formado vai ser CO2 mais H2O. Se você não quiser colocar os estados físicos do produto, do reagente, não precisa agora, tá? O que eu quero que você aprenda é escrever uma reação de combustão dos compostos orgânicos. Então, quando você vê na composição da substância carbono e hidrogênio ou carbono, hidrogênio e oxigênio, então você vai escrever a reação orgânica dessa forma. Aqui também, ó, eu tenho um composto orgânico, eu vou reagir com O2, certo? Formando CO2 mais H2O, certo? Então, se eu colocar uma substância que tenha outros componentes que não sejam carbono, hidrogênio e oxigênio, o produto não vai dar para ser esse, tá? Então, para ter esse produto CO2 mais H2O, eu tenho que ter carbono, oxigênio e hidrogênio, ok? Agora, eu vou reescrever as equações da letra C, D e E para a gente fazer uma coisa também muito importante nas reações de combustão, que é o balanceamento das equações. Por quê? Porque a gente tem que ter a mesma quantidade que tiver nos reagentes, dos componentes, a gente tem que ter nos produtos. É aquela lei que diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E tem que ter a mesma quantidade, tá? Então, vou repetir aqui, ó, a equação química da letra C. Vou reescrever ela para a gente fazer o balanceamento. Não precisa colocar os estados físicos para fazer o balanceamento, tá?
Vou escrever também a letra D. E vou escrever a letra F. Vamos começar a fazer o balanceamento. Eu sugiro que sempre se faça o balanceamento começando pelos carbonos. Então, eu tenho que ver o carbono do reagente, que é o que está antes dessa setinha aqui, ó. Eu tenho que ver o carbono do reagente e o que está depois da seta, que é o carbono do produto. Eu tenho que ver se eles estão na mesma quantidade. Observe que o carbono do reagente eu tenho 2. E o carbono do produto só tem 1. Então, para balancear, eu coloco 2 antes do composto, tá? Eu não posso mexer nem aqui, nem nesse número. Eu só posso mexer antes do composto. O próximo que seria bom para a gente balancear é o hidrogênio, tá? Então, segue essa sequência. Primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Observe que o hidrogênio aqui, no reagente, ele tem 6 hidrogênios. E aí, depois da seta, eu tenho o produto. E observe que no produto eu tenho só 2 hidrogênios. Então, como é que eu faço para ficar 6 hidrogênios? Então, eu posso repetir esse hidrogênio quantas vezes para que ele fique 6? Se eu tenho 2, se eu escrever ele 3 vezes, então eu vou ter 6 hidrogênios no lado dos produtos e 6 hidrogênios no lado dos reagentes, certo? Então, eu balanceei para carbono e para hidrogênio. Por último, vai ficar o oxigênio. Vamos contar a quantidade de oxigênio que eu tenho. Desse lado eu tenho dois oxigênios, tá? E desse lado eu tenho o seguinte, ó. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. Então, no total, eu tenho 7 oxigênios. Para que aqui fique 7, eu faço o seguinte, ó. Geralmente, quando você tem quantidade de oxigênio ímpar, então você faz o seguinte. Você pega aqui, ó, coloca a mesma quantidade. Então, eu vou ficar aqui, ó, 2 vezes 7, 14. Mas eu boto 7 dividido por 2, tá? Por quê? Porque quando eu fizer 2 vezes 7, 14, dividido por 2 vai dar 7, que é a quantidade de oxigênio que eu tenho no produto. Agora, vamos balancear essa reação aqui. Então, nessa reação, eu tenho primeiro que balancear carbono. Então, eu vou selecionar aqui para eu visualizar. Esse carbono, ele tá com 2 carbonos e esse carbono só tem 1. Então, ó, o que faz a limitação aqui dos carbonos é essa setinha, antes da seta, reagente. Então, no reagente eu só tenho 2 carbonos. No produto, eu tenho 1. Então, para balancear, eu coloco 2 aqui antes da equação. O hidrogênio, eu tenho 6 aqui e eu tenho 2 aqui. Então, para ficar 6 hidrogênio, eu boto 3 desse lado, certo? Quantidade de oxigênio que eu tenho agora. Eu tenho, do lado dos reagentes, eu tenho esse, né? Que só tem 1, mais esse que tem 2. Então, no total, do lado dos reagentes, eu tenho 3 oxigênios. Do lado dos produtos, eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 7. Então, qual número eu posso colocar aqui para que esse carbono, esse oxigênio fique balanceado? Então, veja, desse lado eu tenho 3. Eu preciso de quantos? Se eu colocar aqui 3, observe que 2 vezes 3 é 6. Com mais um oxigênio, 7. Então, eu vou ficar com ele balanceado se eu colocar o número 3 aqui. Vai ficar 7 desse lado e 7 desse. Então, minha equação está balanceada. Vamos aqui de novo, ó. Primeiro, os carbonos. Observe que esse carbono tem 6, então esse também tem que ter 6. A hidrogênio eu tenho 6 desse lado
e aqui eu tenho 2. Então, para ficar 6, eu preciso colocar o 3 aqui, porque 3 vezes 2 é 6. Então, fica 6 hidrogênio desse lado e 6 hidrogênio desse. E, por último, o oxigênio. Então, desse lado aqui, eu tenho 2 oxigênios. E desse outro aqui, eu tenho 6 vezes 2, 12, mais 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 15. Então, para ficar 15, você coloca 15 aqui, dividido por 2. E aí, você tem a equação balanceada, ok?